Olá, você que acompanha o Instituto Lula. A gente está de volta com mais um Encontros do Instituto Lula. Hoje a gente está com uma referência no combate à miséria, no combate à fome, eterna ministra, Tereza Campelo. Muito obrigado por aceitar falar com a gente. Tereza, tudo bom com você? Oi, Alonso, que bom estar aqui mais uma vez. Lamentavelmente, né, nesse momento de tanta dor e tristeza no meio de uma pandemia, mas um momento super importante para a gente conseguir entender, né, o que está acontecendo hoje no Brasil. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Tereza, entender o que acontece no Brasil é o que a gente vem fazendo por aqui há 30 anos no Instituto Cidadania, governo paralelo. E aí eu queria começar essa conversa tentando entender exatamente qual é o tamanho da pobreza no Brasil. Eu já vi dados falando que a pobreza tinha acabado com o auxílio emergencial, não tem mais. Aí ontem aparece uma matéria no UOL dizendo que tem mais de 3 milhões e meio de famílias, de lares fora, ou sei lá, 10 milhões de pessoas fora do Bolsa Família. Qual é o tamanho da pobreza de verdade no Brasil? A gente consegue dizer? Alonso, essa é uma pergunta, digamos, de $1 milhão, porque nós estamos num momento de um momento de transição e incerteza gigantesca, né? Então, o pessoal tem chutado muita coisa, tem feito, tentado avaliar com variáveis, que eram variáveis antigas, que a gente usava para entender a pobreza, no momento em que uma parte desses dados simplesmente não só não existem, como eles não são suficientes para dar conta de entender o que está acontecendo no Brasil. Então, depois, eu acho que a gente podia até falar um pouco sobre pobreza, vamos fazer isso daqui a pouquinho, mas eu acho que para entender o que está acontecendo no Brasil hoje, seria muito importante entender o que está acontecendo no mercado de trabalho primeiro, né? Então, eu acho que a única certeza que nós temos hoje no Brasil é de uma gigantesca incerteza. Incerteza com relação a se nós teremos acesso à vacina ou não e quando. Incerteza com relação ao que vai acontecer no mercado de trabalho, né, se a economia volta a crescer ou não, ao que tudo indica não, né, até porque a pandemia está se acirrando no Brasil, portanto as pessoas vão ficar mais doentes, vão ficar com mais medo de sair à rua, né? Então nós vamos passar por um segundo momento aí de crise pandêmica, com choques também na economia, incerteza com relação à vida das pessoas, incerteza com relação à volta às aulas. Então nós estamos num momento de grande incerteza, tanto das famílias quanto dos próprios empresários, né? Então, e o governo não nos dá nenhuma condição de entender o que vai acontecer no próximo período. Então, eu acho que nós queremos usar essa conversa de hoje para alertar sobre o potencial e gigantesco tamanho da crise que se avizinha com o fim do auxílio emergencial e com a não tomada de medidas por parte do governo, torcendo aí e dando ferramentas, né, tanto para a nossa militância, para quem acompanha aí o Instituto Lula, para que a gente possa batalhar pelas bandeiras corretas, né? O que nós temos que lutar? Lutar para a volta do auxílio emergencial, lutar pela agenda de saúde, né, vacinação, recursos para a saúde, e um conjunto de outras coisas que nós podemos falar aqui ao final. O que fazer? Que eu acho que é a grande questão. Então, o que eu pensei em primeiro mostrar? Como, na verdade, tudo aquilo que os dados convencionais que a gente usava no Brasil, os dados da PNAD, eles são hoje insuficientes para entender o que está acontecendo no país. Vamos começar com o mercado de trabalho, né? Olha só, fazer conversa com o economista é sempre difícil, né? Porque a gente já vem com um gráfico. Eu vou tentar fazer uma conversa explicando o gráfico. Olha só. Primeiro, vamos olhar essa linha aqui, laranjada. O que ela é? A população economicamente ativa, que é todo mundo no Brasil que ou está trabalhando, né, ao longo da história, você vê, a gente tem dados aqui desde 2012, quem estava trabalhando no Brasil ou quem estava procurando trabalho, né? Então, a gente vem aqui, olha só, essa curva aqui, vem crescendo, por quê? Porque a população no Brasil vinha crescendo, né? O que é essa curva azul? É a população ocupada,
né? Então, quem estava no população economicamente ativa estava ocupada, trabalhando, né? Olha que interessante. Esse é o lugar onde as duas curvas estão mais perto, né? Que é 2014, que é a menor taxa de desemprego no Brasil. Onde, o que é a diferença entre a curva laranjada menos a curva azul? Essa menos essa dá a taxa de desemprego, né? Então, ó, vê como a taxa de desemprego vem aumentando a partir da crise, ó, vem aumentando, e chega aqui em final de 2019, já numa taxa de desemprego altíssima, né? Que é aí em torno de 12 milhões de brasileiros desempregados, antes ainda da crise da Covid-19. Então, olha aqui, ó, janeiro, se te fizer a curva laranjada menos a curva azul, dá 12 milhões de pessoas em situação de desemprego, antes ainda do Covid. Isso a gente vem tentando falar muito. Por quê? Porque fica parecendo que o desemprego aumentou por culpa da Covid. Não é. O desemprego vem aumentando no Brasil desde o golpe da presidenta Dilma, né? Então, vem aumentando o desemprego, piorou a situação, né, em 2019, 2020, e começo de 2020, e aí a crise, né, o choque da Covid, da pandemia, piorou ainda mais a situação. Só que, assim, o que eu acho que essa taxa de desemprego que a PNAD mede não consegue explicar. Olha só, essa diferença. O que aconteceu, Alonso e nossos ouvintes? Olha o que acontece com a crise. Despenca a população economicamente ativa no Brasil. Gente, olha, um monte de gente sai do mercado de trabalho. Olha só, população fora do mercado de trabalho vinha crescendo, porque está crescendo a população, e aí, pum, dá um salto. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Isso é uma grande novidade. Nenhum dos nossos dados explica isso aqui. Por que a população sumiu do mercado de trabalho? Se trancou em casa com medo de ficar doente. Aí você pergunta para essas pessoas, você está procurando emprego? Ela diz não. Aí as pessoas dizem, saiu do mercado de trabalho. Parece que saiu porque desistiu de trabalhar, ficou preguiçosa. Não, é medo. E porque também não existe emprego, então não adianta ir procurar emprego se ela sabe que não tem emprego, né? Então, imagina, por exemplo, quem é uma camareira num hotel, numa cidade de praia. O hotel fechou, né, e a pessoa, não adianta ela ir procurar emprego de camareira porque não tem um hotel. Então, ela não consegue sair, né? E como ela estava recebendo auxílio emergencial, ela ficava em casa recebendo auxílio emergencial, não estava procurando emprego. Então, aconteceu um fenômeno. Só que a diferença entre essa curva laranjada e a curva azul se manteve, né? Então, quando você olha, por exemplo, janeiro, esse segundo momento, já no meio da crise, teve uma queda enorme da população economicamente ativa, só que o tamanho do desemprego ficou igual a antes. Por quê? Porque a diferença entre o laranjado e o azul continuou a mesma, né? Então, e aumentou um pouquinho já no segundo momento da crise, quando as pessoas continuam aumentando caindo a população ocupada e aumentando a população economicamente ativa. Então, aqui passa para 14 milhões de desempregados. Então, quando a gente fala do desemprego no Brasil, todo mundo fala, tem 14 milhões de desempregados. Gente, isto não reflete o tamanho, diria, do desemprego de verdade, né? Essa população desempregada que a PNAD está acusando não é a verdadeira população desesperada por desempregada. A gente teria que tentar entender o que é esse tamanho aqui. Então, se a gente fosse falar qual é o tamanho do desemprego, não é porque o pessoal do IBGE está mentindo, não, é porque a pergunta que eles faziam antes não dá conta dessa realidade. Então, o tamanho do rombo no mercado de trabalho da população que gostaria de trabalhar, mas que não tem emprego e que está em casa, né, na verdade, esse tamanho aqui. Olha,
teria que somar essa curvinha aqui com esse tamanho, essa diferença com essa diferença. Então, para a gente tentar medir isso aqui, então todo mundo fala, tem 14 milhões de desempregados. Não é. O número é muito maior, né? Se a gente estivesse usando não o dado convencional, né? Então, eu vou usar uma outra pesquisa, que é a pesquisa também do IBGE, que é a PNAD Covid, para tentar medir o que seria o potencial de desocupação, usando aqui uns dados que o nosso colega André Calestre apurou. Olha só. Então, isso aqui é o que todo mundo fala, tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Mas, na verdade, tem outras 24 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas que não estão procurando emprego. Então, se a gente somar, né, essas duas curvas, a gente vai não ter 14% de desemprego, mas teria uma taxa potencial de desocupação de mais de 30%. Né? Então, vamos primeiro enxergar esse número e se perguntar, parte dessas pessoas não está procurando emprego por quê? Porque estava recebendo o auxílio emergencial. Quando o auxílio emergencial, agora que o auxílio emergencial acabou, né, é o último mês, janeiro, que tem um pedaço das pessoas ainda recebendo, o que vai começar a acontecer? As pessoas, uma parte delas vai ter renda zero, uma outra vai ter uma queda brutal de renda. Né? Então, uma parte das pessoas não vai ter renda nenhuma, desesperada, vai tentar encontrar formas de sobreviver, saindo para a rua em busca de emprego, né? Uma outra parte vai ter um corte na renda familiar e vai cortar no osso, né? Vai cortar o quê? Vai deixar de pagar aluguel, vai cortar comida e comer só arroz, comer só feijão, comer somente macarrão instantâneo, então vai ter um corte na alimentação violento, parar de pagar a luz, então as pessoas, e vai chegar um segundo momento, né? Então, a gente ainda não mediu o tamanho da crise, não adianta ficar olhando os dados de novembro para falar qual é o tamanho da pobreza. É lógico que uma parte desses 30% da população, né, que vai ser a taxa da população que gostaria de trabalhar e não tem emprego, não vai sair para o mercado de trabalho, mas uma parte grande vai. Então, a taxa de desemprego, a partir do mês que vem, na minha avaliação, ela explode, né? E a insegurança alimentar também explode e a pobreza vai aumentar muito. Então, tudo que está se falando sobre pobreza, Alonso, você falava desses dados que saíram ontem, são dados baseados em novembro, eles não refletem o que está acontecendo agora. Né? E cada um mede pobreza de um jeito, então está uma confusão no debate muito grande. Vou só mostrar assim, cada um fala que pobreza, a partir da pobreza usando um dado. Tem gente que usa os dados, né, da pobreza que a gente usava no Brasil Sem Miséria, né, que eram os dados das Nações Unidas até 2015, que era $1,25, tem gente que usa esse 1,9 dólar, tem gente que usa dados... então, o que eu acho que é importante, né, depende de onde a gente bota a régua. Todos eles, olha como essa curva é parecida. Então, dependendo do que eu disser, que é pobre quem ganha menos de tanto, a curva vai ser uma. Né? O que interessa é o quê? Olha que interessante. Isso aqui é quando começa o governo Lula. Olha o tamanho da pobreza e da extrema pobreza. Em todas as curvas ele é altíssimo. Cai, até 2014, quando começa já a crise, né, e, de certa forma, começa o golpe. Começa a crescer a pobreza e a extrema pobreza em todas as curvas. Esse dado aqui é um dado de antes ainda da crise, é um dado de 2019. O que eu acho que vai acontecer? Na minha avaliação, nós vamos voltar para cá. Né? Com a crise atual, vai nos levar para antes do governo Lula. Então, nós vamos voltar para a década de 90. Tem gente que fala assim, perdemos 20 anos. Nós não perdemos 20 anos, porque quem saiu da pobreza nesse período, né, imagina, a criança que por 15, 20 anos pôde comer bem,
é uma geração que a gente salvou. Então, eu não diria que foram 15 anos perdidos, 13 anos perdidos no nosso governo, porque nós salvamos milhões de vidas, milhões de crianças que deixaram de morrer, milhões de famílias que receberam cisterna, milhões de famílias que receberam qualificação profissional com o Pronatec, né, que passaram a viver em segurança alimentar. Nós salvamos uma geração inteira, né? Agora, rapidamente esse povo volta para a insegurança alimentar. Então, o grande debate que nós temos que fazer agora é o que nós temos que fazer, né? Primeiro, óbvio, fora Bolsonaro, né? Tirar aqui podemos voltar aqui as nossas duas telas, depois, se você quiser, a gente pode voltar para algum gráfico. Acho que foi muita informação junta, né? Mas acho que dá para olhar, assim, o tamanho do problema. E, a partir daí, eu acho que aí, sim, a gente pode discutir qual é o tamanho da pobreza, né? E o que fazer para enfrentá-la. Eu estou impressionado, Tereza, porque eu sinto que na mídia que eu leio, nos jornais, até nos programas de televisão jornalística, a gente não está falando disso. A gente fala sobre se vai ter, se não vai ter auxílio emergencial, os perigos, mas esses números, esse tamanho, eu não vi em nenhum lugar. E é um dos orgulhos que a gente tem aqui no Instituto Lula, é poder ter esse diálogo com as pessoas que estão estudando e que conhecem esses números como ninguém, porque a gente não está aqui também para ficar repetindo as coisas que saem na mídia, que todo mundo está lendo. Tereza, eu acho que a pergunta que você mesma fez é a grande pergunta. O que daria para fazer? Quais são as nossas alternativas, ou quais seriam as alternativas se a gente tivesse um governo? Né? Alonso, eu acho que assim, tem muita coisa a ser feita. Eu listaria 5 que são fundamentais, o fora Bolsonaro, né? Nós, com esse presidente, nenhuma dessas 5 questões que nós temos que, atitudes e ações que nós temos que tomar imediatamente, elas são viáveis, porque esse governo já se mostrou não só completamente incompetente para conduzir as medidas necessárias, né, como se mostrou, inclusive, contra essas medidas, né? Então, a primeira, óbvia, é que não existe qualquer possibilidade de transitar para uma situação mais segura, né, e para saídas, sem as medidas sanitárias necessárias, vacinação e tudo que é possível fazer para garantir vacina para o conjunto da população, portanto, vacina dentro do Sistema Único de Saúde, pública, gratuita, né, e a retomada dos gastos em saúde para que a gente dê conta, não só de ter as vacinas disponíveis, mas ter o conjunto do sistema funcionando, né? Isso não implica somente no Sistema Único de Saúde, significa também Sistema Único de Assistência Social, significa garantir que as escolas possam estar recebendo vacina, quer dizer, o conjunto do sistema público na área social também funcionando. Isso é uma primeira medida urgente. Segunda questão, auxílio emergencial tem que retornar imediatamente. Nós estamos num momento de eminência de um choque de não só aumento da pobreza, mas de desespero. O que faz um pai de família que está com renda zero? Né? O que faz? Aí as pessoas, o que fará um pai ou uma mãe de família, em especial as mães, tem renda nenhuma. Primeiro mês deixa de pagar aluguel, depois deixa de pagar a luz, deixa de ficar sem comida nenhuma, começa a pedir para os vizinhos. A rede de solidariedade tem limite. Então, nós vivemos a iminência de uma crise sem precedentes no Brasil. Eu fico lembrando, né, de momentos assim, de grande desespero da população nordestina, por exemplo, num momentos de crise dramática, né, ao longo da década de 70, depois ao longo da década de 90, de seca no Nordeste, onde a população foi impedida, né, de ter qualquer fonte de renda e desesperada foi para os grandes centros urbanos, né, então eram aqueles contingentes gigantescos de população migrando para os grandes centros urbanos.
Hoje a população é basicamente urbana, nós não vamos ter contingentes de gente migrando do campo para a cidade, o aumento da população na rua, que é vinda do campo. Não, população urbana enorme, sem fonte de renda nenhuma. Então, segunda medida, auxílio emergencial tem que voltar imediatamente, né, em valores compatíveis com essa crise e a interrupção de atividade econômica que nós estamos vivendo, e imediata discussão de medidas estruturais para, quando sair do auxílio emergencial, sair com um programa de transferência de renda robusto. O PT apresentou uma proposta ao Congresso Nacional, que é o Mais Bolsa Família, né, que é compatível com o tamanho da pobreza que nós vamos herdar desta crise, que não é só a crise sanitária, mas a crise da incompetência desse governo. Então, não basta acabar o auxílio emergencial e voltar para o Bolsa Família. Tem que ser um Bolsa Família maior, tem que ser um Bolsa Família maior não em termos de valor, não só em termos de valor, mas também em termos de público que ele vai abranger. Por quê? Porque a população em situação de pobreza e extrema pobreza será muito maior do que a que a gente tinha antes da crise. E ela será por um tempo grande. Essa crise não termina com a vacina. Ela continuará ainda 1-2 anos para que a gente possa transitar para uma nova situação, se fizer tudo direitinho. Senão nós vamos voltar para um Brasil muito mais atrasado, perdendo indústria, perdendo mercado, perdendo consumo, perdendo tudo. Terceira medida, emprego já. É o governo que tem que conduzir a retomada da economia com o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial chegava a 30 milhões de lares, não é 30 milhões de pessoas, gente, 30 milhões de lares, 40% das famílias no Brasil, 40% dos domicílios recebia auxílio emergencial. A gente tem que ter um tamanho de... Imagina, 40% dos domicílios, dos lares no Brasil recebia auxílio emergencial e desapareceu esse dinheiro. Isso vai atingir 40% das famílias. Então, quase metade dos vizinhos que a gente vê vai estar sem auxílio emergencial. Isso não está no horizonte do que vai acontecer. 60% do PIB no Brasil vem do consumo das famílias. Então, assim, isso atinge em cheio o PIB. Né? Então, não só as famílias tinham que estar preocupadas, como os empresários também tinham que estar preocupados. E esse governo tinha que estar preocupado. É uma burrice sem tamanho as pessoas continuarem com esse discurso anacrônico, completamente atrasado, que ninguém mais usa no mundo, de que tem que manter a austeridade fiscal, blá, blá, blá. Todos os países do mundo estão tomando medidas, só ver o que aconteceu, né, com o novo governo que acabou de assumir nos Estados Unidos, que soltou um pacote gigantesco com essas frentes que nós estamos discutindo. Então, emprego já puxado pelo Estado, né, com medidas emergenciais de emprego, tentar garantir vivo ainda o que sobrou da economia brasileira. Tem um monte de empresa que já fechou, mas tem empresa que, se não for socorrida agora, as medidas também para as empresas foi interrompida. Se essas medidas não forem retomadas, nós teremos uma situação gravíssima e agravada também de fechamento de pequenas, médias e grandes empresas, que a gente está vendo, né? Tem a Ford, Parará, mas tem outras empresas que vão fechar e que não causam tanto furor e que não aparecem na imprensa. Mas é isso, o mercadinho vai fechar, a lavanderia que vai fechar, tudo isso é emprego que desaparecerá e não voltará. Né? E nós temos que começar agora a se preparar para uma transição que seja uma transição noutras bases, uma transição olhando o futuro, uma transição verde, uma transição já pensando numa economia sustentável, uma transição pensando em energia renovável. Portanto, colocar toda essa máquina, esse potencial que o Brasil tem, já mostrou que tem, criando biodiesel, criando novas tecnologias. Nós temos uma rede de ciência que está sendo sucateada, mas que tem um potencial enorme criativo. Colocar isso a nos ajudar a pensar um novo Brasil sustentável, não crescer em novas bases. Nós temos o que fazer, nós temos proposta, o PT lançou o plano de reconstrução e transformação do Brasil, que tem lá um conjunto de medidas
é importantíssimo que dá conta disso. Agora, queremos discutir isso não está sendo discutido no Brasil. Quer criticar? Agora, nós temos proposta. Está lá, o PT apresentou sua proposta, e eu acho que ela ajuda muito a repensar não só as medidas emergenciais, mas também qual é a base para a transição para um novo país mais igualitário, que retome a industrialização no país, noutras bases, que se prepare para um futuro. Porque o futuro que vai acontecer naturalmente, né, ou seja, sem o governo fazer nada, é a volta à pobreza da década de 90, à indústria da década de 40, né, é isso que nós estamos projetando, né, o atraso e o atraso. Bom, Tereza, conversa que eu gosto é assim, sincera, na lata, mas também termina com proposta, né? Não é só aquela crítica, estamos desesperados, o mundo está perdido. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. É importante a gente compartilhar isso com a sociedade, compartilhar esses números. E você que está assistindo a gente, fique ligado no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, especialmente no nosso Instagram, que a gente está todo dia agora, ou a gente tem um curso, ou uma entrevista. Fique ligado e acompanhe a gente. Tereza, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Alonso. Estou sempre às ordens e parabéns aí para o Instituto Lula por tudo que vem contribuindo com o Brasil. Um abraço. Valeu.